Você conhece Mateus 11, 28, 29 e 30? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O problema é que a gente usa esse versículo só para os não crentes. Vinde a mim, isso aqui é versículo de evangelista. Vinde a mim, vós que estáis cansados, Jesus quer aliviar você. É verdade, mas depois que vem, o versículo diz, o texto diz, aprendei de mim. Então a gente quer vir, mas tem um processo de aprender. Eu estava conversando ontem com os irmãos sobre isso. Muitos de nós não estamos ensinando a igreja o processo de amadurecimento cristão, que é o aprender, é se tornar parecido com Jesus. Então não basta ser salvo, tem que continuar permanecendo salvo. Não basta ser liberto, tem que continuar liberto, porque eu posso ser liberto hoje pela fé do álcool, mas daqui a um mês, 2 eu voltar a beber. Então eu não permaneci liberto, eu tenho que permanecer com o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, se a gente se afastar do Senhor, a gente não consegue andar, a gente caminha pouco, muito pouco. É como uma gasolina do carro. Às vezes você acha que está bem andando sem Jesus, mas é só morro abaixo. Primeiro morro que tiver que subir não tem mais gasolina. Então tem que andar com o Senhor. Então esses processos são importantes, né? O vinde faz você se tornar um filho. O aprender faz você se tornar um discípulo. E é importante você calcular isso, porque discípulo, para ser filho, não custa nada, porque o sacrifício na cruz já foi feito, amém? Para ser discípulo pode custar tudo. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e... Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e... Não é filho, porque filho é de graça. Aquele que quer ser filho é só crer no que Jesus fez. Então para ser filho basta crer no que Jesus fez. Mas para ser discípulo não basta só crer no que Jesus fez. A igreja está cheia de filhos, mas com poucos discípulos. Porque discípulo é aquele que nega a si mesmo. Ele tem renúncias na vida dele. Ele não renuncia só coisas proibidas, ele renuncia coisas permitidas, inclusive, porque o Pai pediu. Ele vai andando num processo de crescimento. Então o processo, respeitar o processo é muito importante. Respeitar o processo, né? Frases aqui que eu gosto, que a Vivi sempre fala isso, né? A borboleta não precisa de uma oração, precisa de um processo. A lagartixa, né? A lagarta ali, a lagarta, quando ela tem um processo, não é borboleta, é um processo. Ah, mas faz uma oração forte. Não, oração forte não resolve, é processo. E Deus tem um processo individual para cada um aqui, isso é incrível, não é igual para ninguém. Quer ver um exemplo? Paulo se converteu em 3 dias. 3 dias, ele ficou cego 3 dias e estava convertido. As escamas caíram dos olhos depois que Ananias orou por ele. Convertido. Pedro levou 3 anos para se converter. Pastor, como assim 3 anos? Ele começou a andar com Jesus no começo do ministério. Lá no finalzinho, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, quando tu te converter, estou há 3 anos na igreja, já dou dízimo, já estou batizado, estou até servindo no ministério infantil, mas ainda não me converti? Porque o processo é individual. Cada um tem um processo. Cada um tem uma. Só que Pedro, qual foi a diferença de Pedro e Judas? Não quero entrar na questão teológica de Judas, mas qual foi a diferença de Pedro e Judas? Pedro errou, Judas errou, sim ou não? Quem errou mais? Eu acho que foi Pedro, porque Pedro negou quantas vezes? Judas traiu uma. Mas por que Pedro foi transformado? Porque Judas errou, traiu e foi embora. Pedro errou, traiu e correu para Jesus. Pedro ficou. Pedro não foi embora. Ele voltou a pescar porque estava decepcionado, mas ele nunca deixou. Ele ficou. Ele respeitou o processo. Ele falou: Pedro, vai passar por uma peneira, Satanás vai te peneirar. Pedro falou: já era, fui, não quero mais esse negócio. Não, Pedro falou: tudo bem, me fortalece aí, me ajuda, Senhor, porque eu vou ficar aqui. É peneira que o Senhor tem para mim? Eu vou passar na peneira. O que o Senhor tem para mim?
é peneira, eu vou passar a peneira. Essa enfermidade na minha vida é para me fazer ficar mais perto de Ti, eu vou passar por essa enfermidade. Essa guerra financeira na minha vida é para mim aprender a depender de Ti, eu vou passar por essa guerra. Eu não vou desistir do Senhor. Ele respeitou o processo. Porque se cada um de nós, em cada momento difícil da vida, abandonar a fé, a gente foge do processo e vai ter que repetir o processo. Lembra da escola? Quando você reprovava numa matéria, o que tinha que fazer no outro ano? A mesma matéria. Antigamente, hoje não tem mais, antigamente tinha. Aqueles caras com 1,90 m na quarta série. Aqueles caras não se referem a mim com 1,90 m, tá? Aqueles caras. Por que aquele cara com 1,90 m estava na quarta série? Por quê? Ele E por que repetiu? Porque não estudou. Porque não foi aprovado nas provas. Então as provas de Deus, o propósito é nos aprovar. Para nos fazer crescer. Posso ouvir um amém? Então respeitar esse processo é importante. Muito importante. Nós somos filhos, logo herdeiros, mas a herança vem com maturidade. A maturidade vem com provas e processos dolorosos. Somos herdeiros. Eu falo sempre isso. A Isabela, ela é herdeira do meu carro, porque ela é minha filha, sim ou não? Se eu morrer é dela ou não é o carro? É ou não é? Por herança, sim, é da minha filha, mas ela tem acesso ao meu carro agora? Porque ela não tem idade. Eu não tenho maturidade. Então, ser filho me dá direito, ser maduro me dá acesso. Por que eu e você não acessamos algumas coisas? Porque não amadurecemos. A gente ainda está esperando vir para o culto para receber uma bênção. Eu entendo que tem gente aqui que está vindo no culto para receber uma bênção. Por quê? Porque é bebê, porque está no comecinho, ou porque ainda não é filho. Está tudo bem. Inclusive a igreja de Jesus, tem gente que não concorda com isso, mas não perguntei a tua opinião, não me interessa. Tem gente que eu falo sempre que a igreja é um hospital. Aí os teólogos de plantão aí começam, não é um hospital, porque a igreja é um exército. A igreja é um hospital, claro que também é um exército, é uma família, é um monte de coisa, mas ela é um hospital, e é o lugar para entrar pessoas doentes aqui. Quem aqui já entrou doente aqui? Amém? A gente entra no hospital para que é? Para curar, sim ou não? A gente quer que as pessoas entrem curadas naquela porta? Não, aqui é um lugar de gente imperfeita, lugar de gente que precisa ser transformado. E aí tem gente aqui que já foi curada, agora virou enfermeiro, está ajudando o médico dos médicos a curar outras pessoas. Diga amém. Isso é maturidade, é irmão mais velho ajudando o irmão mais novo, respeitando os processos de cada um. Essa igreja é uma igreja de porta aberta. Posso ouvir amém ou não? É a igreja da parede preta, de porta aberta, e aceita todo mundo. Aceita todo mundo. Aceita mentiroso, aceita empresário fraudulento, aceita homossexual, aceita flamenguista, aceita todo mundo. Essa igreja aceita todos os pecadores. Por que aceita? Porque qualquer um pode entrar para aquela porta. Entrou aqui, o Espírito Santo é poderoso para fazer o que só Ele pode fazer. As pessoas são bem-vindas e amadas aqui, ponto final. Vieram falar para mim, pastor, tu sabe que tem um casal de homossexual na igreja, né? Eu falei, sei, mais de um, se tu não sabe. É que tu conhece um, talvez. Mas aí, o que tu acha? Eu acho que talvez eles estão em pecado, porque o homossexualidade é pecado na Bíblia. Mas você também está em pecado por ser linguarudo. Diga aleluia. Ou você se acha melhor do que eles, porque o seu pecado é diferente. Diga aleluia. Eu vou perder membros da igreja. Não tem problema. Antes de Jesus ressuscitar, antes de ele bradar está consumado, ele viveu o processo. Não espere um milagre naquilo que precisa de um processo. Vou repetir. Não espere um milagre naquilo que precisa de um processo. Tem coisa que é milagre. Quer ver um milagre? Lázaro, vem para fora. Por que Jesus, é importante lembrar disso aqui, por que Jesus está no cemitério e grita Lázaro, vem para fora? Imagina se ele não grita Lázaro, ele fala só, vem para fora, sai um monte.
Imagina Jesus no cemitério falando: vem para fora, sai um monte, um monte, um monte. Walking Dead. Sai um monte. Aí ele tem que falar: Lázaro. Quando ele fala Lázaro, os outros mortos. É só Lázaro, gente. Vamos respeitar Jesus aqui. Ele só falou com Lázaro. Aí Lázaro vem para fora. Aí Lázaro sai e está tudo certo. Não, ele está enfaixado. Aí Jesus faz o quê? Tirem a faixa dele. Por que Jesus não faz assim, ó, e tira a faixa? Ué? Jesus não poderia dizer: anjos? Não, aí ele falou para algumas pessoas que estavam ali: tira a faixa dele. Porque tem coisa que é um milagre, tem coisa que é um processo. E o processo envolve a ajuda de outras pessoas, inclusive. Aleluia. Você é uma bênção que vai ajudar a desenfaixar outras pessoas. Mas Jesus vai usar outras pessoas para desenfaixar você. E talvez vai usar pessoas que você falou mal ainda. Aleluia. E vai desenfaixar você. Você está ali, ó, tira a mão de mim. Não. Fica quietinho que eu vou desenfaixar você. Porque Jesus está tratando o seu orgulho e a sua soberba. Aí você vai ter que pedir emprego para aquela pessoa que você falou mal. Ai, está amarrado, pastor, está repreendido. Não, dá glória a Deus, porque o emprego vai ser uma bênção. Porque Deus trabalha com processos. Posso ouvir um amém? Não é difícil expulsar demônio, difícil é tratar caráter. Nenhum amém? Demônio sai, caráter, meu irmão, tem que passar na moema, tem que passar na moedura. Tratar caráter é diferente. O difícil é tirar o fariseu que está dentro da gente, que a gente se acha melhor que os outros. Isso é muito difícil. Expulsar demônio não é difícil não, irmão. Não é difícil ver o cisco no olho do outro, difícil é ver a trave no nosso. Aqui vem os processos de Deus. Não é difícil sair do Egito, difícil é tirar o Egito de dentro da gente. Não é difícil sair da casa do rock, o difícil é tirar as músicas que a gente ouvia da nossa cabeça. Não, eu sou crente, é Jesus, humilha o Satanás. Oh, nice. Para, não seja usado pelo diabo, fica aí. Não é difícil ser salvo, difícil é permanecer liberto. Diga amém. E o sim de Deus nos alegra, o não nos ensina, o espera nos amadurece. O sim de Deus nos alegra, o não ensina, o espera amadurece. A vida espiritual envolve processo. Davi foi ungido com 17 anos. Quantos anos? 16, 17 anos. E assumiu o trono com 30. 13 anos, espera aí, cadê o meu trono? Cadê o reinado? Eu fui ungido. Cadê o meu lugar? Cadê a promessa? Cadê a profecia se cumprindo? Deus profetizou que eu ia fazer aquilo, que eu ia viver isso. Onde estão as promessas de Deus? Estão dentro do processo. Porque o processo vai te ensinar e amadurecer para chegar no lugar que você pode chegar. Sem o processo você chega lá de forma imatura. José, pois não, Senhor, vou te dar um sonho. Você vai ver feixes de trigo se dobrando, 11 feixes se dobrando para ti. E você vai ver o sol e a lua se dobrando para ti. Os feixes de trigo são seus irmãos que vão precisar de você. E até o seu pai e a sua mãe vão se dobrar para você, o sol e a lua. Interessante que o sol representa o homem, né? O pai de José. A lua representa a mãe, porque o sol é o sol, a lua tem fases. Como diz a música, o hino do Raimundos, Mulher de Fases. O Rodolfo briga com isso, né? E aí José fala: uau! E agora? E agora vai começar o processo. José, que bom, Senhor, usa-me, eis-me aqui, eu vou ser o 02 do Egito. Tu vai ter o cartão de crédito liberado, o aplicativo acesso do Sicredi. Olha a propaganda de graça para o Sicredi. Você vai ter... Tá bom, Senhor, e agora? Agora vamos começar? Vamos. Teus irmãos vão ficar com inveja de você. Ah, mas começa assim? Começa assim. Tá, mas ficar com inveja faz parte, né, Senhor? Faz, mas eles vão querer te matar. A inveja vai ser violenta. Mas assim, o Senhor vai deixar? Não, eu vou livrar. Você vai ser vendido como escravo. Tá, mas que livramento é esse? Não, tu nem sabe. Quer que eu conte o resto? Deus nem contou para José o processo. Porque se Deus contar o processo, muitos de nós desistimos.
Só que José foi treinado, abandonado, machucado, esquecido, abandonado de novo, esquecido na cadeia de novo. Mentiram para ele. Agora José é o 02 do Egito. Ele está aonde? Aonde Deus prometeu. Uau, agora chegou o dia da promessa. Agora José está pronto para estar aqui, porque os irmãos dele chegam e ele não devolve o que ele sofreu. Sabe quanto que você está maduro para viver o que Deus tem para você? Quando o seu coração está parecido com o de Jesus. Porque se Deus te colocar hoje como chefe da empresa, primeira coisa que você faz no outro dia, despede aquele cara que te persegue. Diga aleluia. Só que Deus não quer que você despeça ele, quer que você ore, ame ele e trate ele. Só que você ainda está imaturo, por isso que Deus não permite você chegar ainda. Tem um processo a ser vivido. Então, eu acredito muito nos processos. Eu falo sempre do processo de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, solta Ismael e solta Isaac. É um processo de treinamento, de renúncia. Deus não vai pedir para você tudo hoje, Ele vai pedir partes. Ele vai pedindo coisas, tempo. Ele começa dizendo assim: me dá o teu tempo que você fica no Instagram. Ele vai começar a pedir pequenas coisinhas. E se a gente não der pequenas coisinhas, Ele não pede coisas grandes. Porque Ele sabe que se você não deu as pequenas, você não vai dar as grandes. Ele pede assim: fica sem comer um almoço. Faz um jejum de 12 horas, de 8, aí você não consegue nenhum almoço. Então Ele fala: então eu não posso pedir mais. Então o processo fica por aqui. Eu ia continuar o processo com você, para cumprir as promessas que eu tenho sobre você. São processos, renúncias. Eu estava indo com o Lucas, acho que era o Lucas e o Marco Velho, e mais quem? Eu e o Fabiano. Eu estava indo para Curitiba, e no meio do caminho eu lembrei das 12 vezes que eu fui para a Escola do Clamor em Belo Horizonte. Inclusive está acontecendo a escola agora lá. E a gente participou, foi aluno e foi coordenador por anos. E na época, eu entreguei as minhas férias por 12 anos. Então por 12 anos eu não tive férias. Trabalhava no exército. E não é só as férias que eu entreguei meu 13º, entreguei o dinheiro das férias, tudo que eu tinha, porque eu não ganhava nada para elas, pelo contrário, eu só gastava. Com hotel, com translado, com tudo. Carro quebrou várias vezes no caminho. Não era o Versalhes, mas era outro que também estava endemoniado. E eu estava indo e eu passei por um restaurante que eu parava sempre. E aí a gente parou num restaurante no caminho, que era um dos melhores restaurantes do caminho. Um restaurante maravilhoso. A gente parou para comer. Quando eu parei para comer ali, depois a gente seguiu, eu lembrei que eu não tinha, o dinheiro era contadinho. E várias vezes a Vitória no carro dizia: pai, eu estou com fome. E a Vivi dizia: para aqui, amor. Eu dizia: aqui é caro. E aí eu ia no outro, que era o Aquilo. E aí no Aquilo eu não almoçava, porque eu não tinha dinheiro. Por 12 anos. E aí eu parei naquele restaurante, eu me emocionei, porque eu falei: eu não tinha condição de parar nesse restaurante. Aí Deus vai lembrando de pequenas renúncias que Ele pede para a gente. E a gente acha que é a coisa da alma, não é? O Senhor dizendo: até onde tu está disposto a vir comigo? As renúncias de hoje, as obediências de hoje, é o asfalto que prepara a sua corrida de amanhã. Simples para mim, mas várias vezes: não, ali é 12,99, lá na frente tem um de 11,99. Calculando tudo. Eu pude parar ali. O Lucas come bem. Falei: Lucas, escolhe. E eu
pagar a conta de todo mundo da mesa. Eu falei, eu tenho condição de abençoar todo mundo. Entende isso? São pequenas renúncias. E o pessoal dizia, tu é maluco, a Vivi ama praia. E Minas Gerais está cheio de praia. A Vivi ama praia, ama. Eu, por mim, pode enterrar todas. Eu gosto de campo, eu gosto do mato. A Vivi ama praia. Por 12 anos ela não viu praia. Férias, verão, calor. Várias vezes ficamos nesses trânsitos, o carro estragava. Mas eu falava, eu quero buscar Deus. A Vitória cresceu nesse ambiente, buscando Deus. Aí você pensa, não, você é pastor. Não, eu trabalhava no exército. Pegava minhas férias. Para de dar desculpa. São processos. E dentro desses processos, eu sou suspeito, né? Eu gosto disso. Dentro desse processo, eu gosto do processo da árvore, né? Da natureza. A natureza fala muito comigo. A grama da minha casa lá estava meio amarela, eu joguei ureia, um dia de chuva. A grama ficou verdinha. Aí tinha o Fabiano, estava lá comigo, eu falei, Fabiano, bate uma foto agora para te ver como daqui a 15 dias como vai estar essa grama. Aí a grama cresceu, ela está verdinha, só que eu esqueci de uma lei que Deus deixou. Tudo que você cuida, tudo que você rega e cuida, cresce. Diga amém. E tudo que cresce dá mais trabalho. Porque agora eu tenho que cortar a grama de 7 em 7 dias. Antes eu poderia cortar de 15 em 15 dias. Só que ela cresceu e agora dá mais trabalho. Sabe por que o preguiçoso não prospera? Porque Deus sabe que se colocar algo que vai crescer na mão do preguiçoso, ele não vai cuidar. Aleluia. Tem gente pensando, por que eu vim nesse culto? Vai piorar só, dá tempo de ir embora. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Processo. E eu não estaria com a grama do jeito que está, linda, parece um tapete, se eu não molhasse, regasse, gastasse, investisse e respeitasse o tempo do crescimento da grama. Então eu gosto dessa, a natureza fala muito comigo. E vamos pegar como exemplo uma árvore, né? O Salmo de número 1, versículo 1 ao 3 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita domingo à noite, de dia e de noite. Ele será como, aí o texto diz, como uma árvore plantada na beira dos riachos, dá o fruto na estação certa, as folhas não caem e tudo prospera. Quem quer receber essa parte final? Quem quer receber isso? Tudo prospera, as folhas não caem. Diga glória a Deus. Frutífero, amém. Mas ele era uma árvore plantada, ele medita na palavra, ele respeita o processo. E olha que interessante, a árvore começa como? Uma árvore começa com uma semente, com um broto, com apenas uma muda. E a semente, o processo da semente precisa morrer. Posso lembrar você de uma coisa? O Evangelho vai trazer vida do céu, mas morte para as coisas da terra. É impossível você andar com Jesus e coisas da carne não morrer. É impossível andar com Jesus e o orgulho não ser abatido. É impossível andar com Jesus e pecados não serem abandonados. É impossível nosso caráter não ser tratado, porque a semente tem que morrer para poder nascer uma árvore. E a primeira semente tem que morrer, o orgulho. Eu sou ateu, eu ando sozinho, meu braço, minha faculdade, minha empresa. Não, a primeira semente tem que morrer. Eu não consigo sozinho, eu sou um pecador, Jesus é um grande salvador. Eu morro para aquilo que eu acredito e começo a acreditar para sempre nele. Tem que morrer. A semente tem que morrer. Eu sei que essa mensagem não combina com muitas mensagens por aí de evangelho do triunfalismo e da prosperidade, que vai dar tudo certo, mas é o evangelho.
Evangelho bíblico de Jesus. Tem que morrer. Quem é casado aqui? Tem que morrer. Aí a mulher está olhando, vai morrer? Não é disso que eu estou falando. Tem que morrer para si mesmo todo dia. Tem ou não tem? Senão não tem casamento. Todos os dois, uns têm que morrer mais. Os homens normalmente têm que morrer mais, porque se não morrer, não aguenta. Mas tem que morrer, tem que morrer. O Martinho Lutero disse que um ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos de monastério. Então casar é deserto, meu irmão. Casar é tratamento, casar é processo. Diga aleluia. Fica aí, vale a pena. Quando você encontra Jesus, se inicia um processo de morrer para o mundo. Não tenha medo de ser cancelado pela verdade. Quando você nasceu para Cristo, você já foi cancelado para o mundo. Diga glória a Deus. O pessoal pergunta, pastor, não tem medo de ser cancelado a qualquer momento por uma fala sua? Falei, eu lembro dessa frase. Eu fui cancelado quando eu entreguei a vida para Jesus. Eu pertenço a Ele, amém ou não? Segundo, aí começam as raízes. O que é raiz? Raiz é aquilo que ninguém vê, as renúncias que ninguém vê. É o que vai sustentar a árvore. O segredo de uma árvore não está nas folhas, mas nas raízes. Folhas são as coisas que as pessoas veem, as obras, as virtudes, o sucesso, aquilo que é aplaudido, curtido, comentado. Folhas nós fazemos o chá. Folhas trazem sombra. Para que serve? O que é folha? É dom. Então os irmãos estavam tocando aqui, o dom deles são folhas. Nós estamos vendo os dons, e o dom deles é como sombra, nos abençoam. Quando alguém está ministrando a palavra aqui, a palavra chega a você, é como chá que cura. Então dons são folhas, mas o que sustenta uma árvore não são as folhas, são as raízes. Por isso que dom não sustenta. O que sustenta é caráter. Porque dom é visto, caráter é escondido. Uma família sustenta o ministério. Um ministério não sustenta a família. Eu posso ter um ministério bombando. Aliás, eu não vou entrar no mérito, mas está no Brasil toda semana. É um ministro caindo. Cara pregador, famoso no YouTube, na internet, caindo. Por quê? Folha. É raiz que sustenta. É vida com Deus. É relacionamento pessoal. Porém as raízes é que ninguém vê. Nossa intimidade com Deus. É das raízes que vem o que sustenta a árvore. Púlpito não sustenta a árvore. Servir no ministério não sustenta. Cantar não sustenta. É raiz que sustenta. Os dias secos fazem as nossas raízes crescerem para baixo. Nos fazem cavar poços. É o caráter que sustenta a unção, não a unção que sustenta o caráter. Eu falo sempre que a unção é uma espada, mas o caráter é um escudo. É um escudo. Depois vem os troncos e galhos. O que significa os troncos e galhos? Significa que ninguém cresce reto. Pega qualquer árvore, pode pegar os bambus, eles não crescem reto. Pode ser o mais reto possível. Ele tem gomos, ele tem inclinações, ele não cresce reto. Significa que a vida cristã não é perfeita. Mentiram para você. Se disseram que entregar a vida para Jesus tudo ia ficar perfeito. Não fica. Não fica. No meio do caminho tem buracos, tem perdas, tem dores, tem câncer, tem Covid, tem autismo, tem dores no caminho, tem medos, decepções, traições, frustrações, abandonos, tem no caminho. A vida cristã não é retinha, bonitinha, um castelinho, não. A vida cristã tem curvas, e em algumas curvas dessas o carro capota, e pessoas que a gente ama morrem. A Teresa não está mais entre nós. Uma intercessora, uma mãe para mim. Covid.
Diz para mim, por que Jesus não curou? Não sei. Curvas. Tem vários pais aqui com crianças autistas. Diz para mim que Deus ama menos esse pai porque o filho é autista. Ama menos? Não. Mas são curvas. Você não esperava. Um acidente. Nosso irmão Samuel está na cadeira de rodas, está aqui, entregou a vida para Jesus. Diz para mim que Jesus não ama ele. Ele já entendeu o amor de Deus sobre ele. Diz para mim que o caminho é perfeito. Vai parar o processo. Não quero mais Deus. Deu tudo errado. Não. O crescimento da árvore não é reto. Tem mulheres aqui que foram abandonadas pelos seus maridos. Diz para mim que Deus não ama ela. Ou homens que foram abandonados por suas esposas. A vida cristã não é perfeita, irmãos. Pega os discípulos, os 12. Um traiu, um negou, um duvidou, 11 fugiram. No pé da cruz só tinha João. Um bando de frouxo. Gente com sequela, gente com dificuldade, gente orgulhosa. Os discípulos eram orgulhosos. Pastor, como é que você sabe? Eles eram soberbos. Quer ver? Eles estavam discutindo atrás de Jesus. Jesus andando. Quem é que vai sentar à direita dele? Quando ele for reinar, quem vai ser o ministro da fazenda? Quem vai ser o ministro das finanças? Judas. Eu vou ser o ministro das finanças. Deixa eu comandar as finanças desse governo. Aí tá o que tá. Volta. Saiu um pouquinho. Quem está entendendo? Os discípulos foram amados por Jesus, mas não fugiram do processo. E o Espírito Santo lapidou cada um deles, daqueles que permaneceram no processo. Os troncos vão crescendo, os planos que se frustram. E aí vem as podas. O que é as podas? É os nãos de Deus. Não, não. São cortes na nossa carne. Deixam cicatrizes. Diplomas mostram que aprendemos, cicatrizes mostram que vencemos. Podas preparam a nossa mochila, cicatrizes nos dão autoridade. Canções que nasceram de cicatrizes. Cicatrizes são provas que a gente não morreu. Eu gosto de usar, o exemplo da canção Te Agradeço. Aquela canção: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas... Com todo o meu ser, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Quem conhece? Canta comigo então. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Jesus já... Sabe de quem é essa canção? Talvez você já ouviu pregar sobre isso e já sabe. Mas o autor dessa canção é Jeremy. O sobrenome eu sempre esqueço. Não é o Jeremy Camp? Não é ele. Não é o Jeremy Camp. Esqueci o nome dele. Vou procurar na internet, você vai saber. Ele é um cara que viveu casado com um homem por alguns anos. E ele estava lutando na sua identidade. E ele dizia assim, na sua identidade ele dizia assim: eu nasci homem, mas eu tenho atração por homem. Por que eu tenho isso? Ele lutava com isso. E um dia, sozinho, tomando banho em casa, o Espírito Santo visitou ele e falou: eu sou teu pai, e eu estou te trazendo de volta para o seu chamado, e estou te libertando, estou trazendo você para mim. Ele abandonou a prática, casou com uma mulher e tem 9 filhos. Ele escreveu essa canção.
Essa música não é do Diante do Trono. O Diante do Trono regravou. E ele canta: te agradeço por me libertar e salvar. Por que essa música é tão simples? Sim, quem concorda que é simples? Marcelo, músicos, a melodia é simples? Letra simples? Tudo muito simples. Por que a gente canta e tem verdade nessa música? Porque veio de alguém que teve uma experiência com Deus. Não são canções gravadas para vender, para colocar no YouTube. São canções gravadas para adorar o Deus que libertou, curou, permaneceu, podou, mas nunca deixou. A maioria das cartas de Paulo foram escritas em prisões. Os poemas mais lindos do mundo foram escritos em campos de concentração. Dores. Quando respeitamos processos, crescemos de forma orgânica, não artificial. Crescemos de forma saudável. Quando respeitamos processos, curtimos a viagem, não apenas o destino. Quando respeitamos processos, crescemos com saúde. Quando respeitamos processos, confiamos em Deus. Ele está no início, no meio, no fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, é verdade: leva tempo para Deus fazer de repente. O de repente de Deus vem quando a gente respeita os processos. Não sei como você está. Você que está online, você que está aqui, não sei como você está. Talvez as podas estão doendo, talvez as suas raízes estão envelhecidas, sua intimidade com Deus abandonada, talvez suas folhas, seu ministério estejam mais verdes e lindos, porém os seus frutos não são bons. As pessoas acham que você está bem. Vou repetir: as pessoas acham que você está bem. Vou repetir: as pessoas e o Instagram acham que você está bem. Vou repetir: acham que você está bem. Porém ele sabe que não. Não importa a situação, se eu e você pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele enviará o Espírito Santo, e Ele pode fazer brotar de novo ao cheiro das águas. Queria chamar o Marcelo, a equipe aqui, por favor. Ao toque de Jesus, ao ouvir novamente a sua voz, e eu quero ler com você. Recebe essa bênção agora, se você quer, claro. Jó 14:7. A esperança para a árvore cortada, ainda ela vai voltar a brotar, não vão cessar os seus renovos, ainda que envelheça a raiz na terra e morra o tronco no pó, contudo ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Nessa manhã Deus está falando: se você fugiu do processo, volta para o processo. Se você está sentindo que as raízes envelheceram, deixa o Espírito Santo renovar você essa manhã. Escuta o que eu vou dizer: Deus vai renovar pessoas essa manhã. O Espírito Santo vai trazer um renovo nessa manhã. Dons espirituais vão ser ativados novamente. Dons de línguas, dons de profecia, dons de interpretação de línguas, dons vão ser distribuídos nessa manhã. Não perca a oportunidade, não foge do processo. Fala para Jesus: Jesus, deixa eu voltar para o processo. Deixa eu voltar para o lugar do caminho, qual foi o ponto que eu deixei? Eu quero voltar para o ponto que eu deixei.